Mas isso aí vai entrar de novo. Então, gente, a proposta inicial, né, desse trabalho é a gente conversar sobre diversos temas, né? Nosso primeiro tema é saúde e educação, e eu trouxe a doutora Cláudia aqui, né, para colaborar com a gente, Por algum motivo, doutora Cláudia, que está dizendo para mim que a senhora não pode participar. Eu não sei por quê, né? Mas aqui diz que a senhora não pode participar. E aí vamos ver como vai fazer. Agora acho que foi. Foi. Coisa Conseguimos. boa, conseguimos! Nossa, é uma luta, né? Eu já tinha solicitado 3 vezes, saí, voltei, para ver se rolava. Que Gente, alegria estar com você, Thiago. que bom. A senhora consegue me ouvir bem? Estou ouvindo. Ah, que ótimo. Gente, olha que maravilhosa. A doutora Cláudia é bem chique, né? E é isso que a gente precisa, de pessoas alegres, né? Bonitas por fora e por dentro, porque faz parte da nossa construção, né, doutora Cláudia? A doutora Cláudia é uma pessoa que eu conheci não faz muito tempo, mas ganhou um espaço muito grande no meu coração. É uma pessoa muito sábia, né? Que tem aí uma jornada muito grande, né, de trabalho na área da saúde, e convidei a doutora Cláudia para a estreia do meu programa, doutora Cláudia. Você é a minha primeira convidada. Estou aqui com o seu livro na mão. Vamos falar sobre ele. Eu vou trazer, né, algumas coisas do seu livro. Não tudo, porque senão fica difícil, né? Senão as pessoas vão expor muito trabalho. Mas eu já deixo logo para todos que isso aqui, na minha interpretação, é um manual de vida, né? De como você pode. São caminhos, né? São um manual de como você vai se situar para você ter uma boa vida, para você viver bem. Mas nada melhor do que a própria autora, né, do livro. Antes dela falar sobre o livro, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu já deixei a sua biografia lá para as pessoas, mas eu gostaria de ouvir da senhora quem é a nossa querida e amada doutora Cláudia, que está hoje aqui nessa estreia desse programa. Que alegria, professor Tiago, afinal de contas está tão breve essa semana iluminada do Dia dos Mestres e do Dia dos Médicos também, e da semana mês das crianças, né? Porque todos nós fazemos aniversário juntos ou celebramos juntos. Bom, eu sou Cláudia Araújo, sou médico homeopata, terapeuta holística há 40 anos. Semana que vem eu vou para o encontro da minha turma de faculdade de 40 anos. Olha que Com... chique. Em 2015, sem sua mãe, sua avó, tenho 3 filhos já adultos. Em 2015, mais ou menos, eu falei, vou me aposentar, eu já não conseguia mais me sentir pertencente ao mundo da saúde, ao modelo de saúde que nós temos hoje, das emergências, em que você não consegue solucionar muitas coisas, porque as pessoas procuram o serviço de emergência de forma equivocada, procuram para pequenas coisas, não procuram o médico no consultório, e a emergência, ela foi feita para emergência, ela foi feita para coisas graves. Então ficam todas superlotadas e o médico que está atendendo não tem como dar a atenção que deveria dar àquele caso, porque tem a emergência de fato para cumprir. E esse modelo distorcido de saúde começou a me incomodar e eu falei, não, eu tenho que fazer algo diferente. E aí, como eu creio perfeitamente, como todos os mestres, que só a educação transforma, eu entendi que eu precisava tirar a saúde das paredes dos hospitais e consultórios
e chegar a toda a gente. E isso só através da educação em saúde, desde a mais tenra idade, nas escolas de educação infantil. E para isso eu estudei, parei 1 ano e meio praticamente, estudando o modelo de saúde escolar de diversos países. E aí, com isso, eu modelei a Crescer Saúde, que é uma empresa de teleassistência médica pelo médico de referência. Porque quando a pessoa procura alguém que ela conhece, ela ouve com ouvidos atentos. Se ela está procurando alguém que ela não conhece, que ela não tem referência, por mais que o médico fale o que é preciso, a pessoa não consegue ouvir, ela não consegue entender porque ela não tem referência, não tem credibilidade. Então, a teleassistência médica da Crescer Saúde é pelo médico de referência, que faz educação continuada em saúde. Então, hoje, eu trabalho em escolas, desde a educação infantil até cursos de especialização. Ótimo. Entrou várias questões aí que eu quero te perguntar. Ótimo. Então, a senhora trabalha agora com a educação de saúde, né? Uma questão E o que a gente vê, né, é que falta, pelo menos eu como professor, eu trabalho desde os 17 anos, eu não vou falar a idade que eu tenho hoje. Essa como eu trabalho em... estou fazendo 65 com muita alegria e satisfação. Eu trabalho desde os meus 17 anos e também lembro de bastante coisa na época que eu estudava que realmente falta nas nossas escolas a questão da educação, né, da educação da saúde, né? E justamente eu sinto falta, entendeu? Eu sinto falta desse cuidado. A gente na escola, né, nos nossos planos, né, nas discussões pedagógicas, a gente se preocupa muito com a questão da higiene pessoal. Mas quando a gente entra nesse mundo de saúde, a gente vai para além do pessoal. A saúde tem que ser um pensamento agora, o que eu acredito, você vai me confirmar como médico, é um pensamento coletivo, né? Porque não se faz saúde só para mim. A saúde é algo que precisa abraçar as diversas camadas desse mundo. E a educação é um pilar importantíssimo, né, para a gente orientar desde pequena nossas crianças sobre, né, o cuidado de si e o cuidado do outro, né? E aí a gente tem a BNCC, né, que contempla, né, a gente falando das questões de educação infantil, a gente tem lá o eu, o outro e o mundo, né, que é as interações do outro, que a criança vai se desenvolvendo, vai construindo durante seu processo de formação. E uma das preocupações da nossa diretriz curricular da educação infantil é o cuidar e o educar. Eles precisam caminhar juntos. Quando a gente fala do cuidado, a gente está falando de todo o cuidado, né? E como que a educação está conversando com esse cuidado? Porque a creche, né, ela foi vista durante muito tempo como um espaço assistencialista, né? Um depósito de crianças que chegavam ali e ficavam ali, entendeu? Porém, né, surgiram dentro desse mundo diversas necessidades e a gente foi crescendo e a educação foi mudando, os direitos das crianças foram sendo contemplados e surgiu então, né, as nossas diretrizes curriculares, os documentos que nos amparam, né, e traz a creche não só como um espaço de cuidado, mas como um espaço de educação. E o que eu sinto falta, doutora Cláudia, é justamente essa educação voltada para a saúde, né? Porque a gente tem a questão da higiene pessoal, ainda está muito longe de chegar realmente o que eu posso chamar de uma pedagogia ambulatorial, né? Que aí entra na segunda questão que você me trouxe, que é o excesso de pessoas na emergência. Por que será? A gente pode pesquisar sobre isso, mas
pelo que eu posso assim perceber, aí a senhora vai entrar com a sua fala sobre isso, é justamente a falta do conhecimento de algumas pessoas em questão desse ensino ambulatorial, da importância do ambulatório, entendeu? Da importância do cuidado contínuo. Não só quando o negócio estoura, você está entendendo? Não só quando o problema estoura. Mas também temos que ter um certo cuidado nesse tema, porque a gente sabe que a saúde do SUS, né, o sistema de saúde é muito precário em alguns lugares. Funciona? Sim, mas não como gostaríamos. Então, assim, é um problema muito grande. E como a senhora, dentro das suas experiências, assim, de vida, sua trajetória atendendo crianças na pediatria, né, na emergência pediátrica, consegue enxergar esses dilemas e quais são suas reflexões sobre os mesmos? Perfeito, professor Tiago, muito bem pontuado, uma série de coisas aí que a gente Muita coisa. já e trazer. Primeiro, a BNCC foi um grande avanço e a BNCC fala exatamente da saúde física e da saúde emocional, da saúde socioemocional. E aí, o que aconteceu quando a BNCC fez esse alerta fundamental da importância do conhecimento e da distribuição de conhecimento socioemocional? Muitos psicólogos se aproximaram da escola, né? E aí tem hoje um aporte de diversas origens do ponto de vista socioemocional. Mas, para mim, Covid-19 foi o convite para a Convida 20, porque trouxe a consciência que eu lá em 2015 já tinha me alertado, eu e muita gente. E natural que eu tivesse me alertado para a Covid-19 antes, por conta da experiência profissional. A saúde já vinha sendo alertada, sendo vista, e a gente já vinha discutindo isso, mas não tinha chegado ao público em geral. E aí, quando a coisa estourou, ficou todo mundo de cabelo arrepiado. Mas são exatamente os princípios que você falou. A saúde é uma saúde coletiva. Eu não posso falar em saúde só comigo. E eu tenho que falar em 5 níveis de higiene. A BNCC aborda a saúde física, a saúde socioemocional, mas a saúde física não chegou ainda na escola. Ela até foi despertada já por outros médicos depois de Covid, sim. Graças a Deus. Eu já vinha trabalhando isso antes. Tá? E como falar dos 5 níveis de higiene? A higiene pessoal. E aí, quando a gente fala em higiene pessoal, a gente fica com a ideia de que é lavar a mão, que é escovar os dentes. Mas eu propositalmente dividi a higiene pessoal e a higiene ambiental. A higiene pessoal, eu trouxe os eixos, os pilares do cuidar da minha morada. E aí é que eu avanço um pouquinho do conceito de higiene pessoal e jogo o conceito habitual para a higiene ambiental, que é cuidar do que entra e do que sai da minha morada. Mas eu fiz isso propositalmente mesmo, para intrigar as pessoas. Porque antes de eu cuidar do que entra e do que sai, eu tenho que cuidar do que está aqui. Do que acontece diariamente, do que me faz crescer. Tá? E o primeiro ponto, e ele tem uma série de implicações em todos os outros níveis de higiene e no nosso ambiente social, é a respiração. Como pediatra, graças a Deus, eu tive a honra de recepcionar milhares de crianças que transitam nesse mundo. E tudo que o pediatra espera é o sopro da vida. Nós podemos ficar dias sem comer e sem beber, mas sem respirar, poucos minutos. E até aí vem no treinamento em primeiros socorros, na exigência do treinamento em primeiros socorros, a lei Lucas, que a gente pode abordar mais para frente. Por quê? Porque o engasgo, a asfixia, mata, e mata em poucos minutos. Então, todos
que trabalham com crianças, sobretudo, precisam conhecer e saber o que fazer. E nós precisamos não só que os educadores saibam, mas como que ensine as crianças. Mas aí, trazendo o fôlego da vida, 2000, mais ou menos, início desse século, as pessoas começaram a falar muito já em saúde. Porque a saúde já veio degringolando, e aí vamos andar, vamos caminhar, vamos correr, uma alimentação mais saudável, vamos respirar. E nós cometemos um grande erro. Porque aí começou-se a ensinar as crianças muito pequenas a respirar da forma errada. Como assim? As crianças vêm ao mundo respirando abdominalmente. Ao inspirar, enche a barriga. O diafragma, esse músculo que fica abaixo do pulmão, ele se abaixa e os espaços intercostais se abrem. É a respiração abdominal natural da criança. E essa respiração é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, neurológico, para a ansiedade, para a depressão, porque ele aumenta a CTH e serotonina no cérebro. Enquanto a respiração torácica, que é aquela que a gente começou a falar, vamos respirar fundo, respira fundo. Quando eu ergo o meu tórax, quando eu ergo o meu tórax inteiro, subo o meu diafragma, eu abro meus espaços intercostais. Mas essa respiração, ela aumenta o oposto. Ela aumenta adrenalina e cortisol. Ela é importante quando eu vou praticar uma atividade física. Então, o que acontece a partir do ano 2000, quando a gente começa atento à informação de que é preciso respirar fundo, fazer uma troca, uma oxigenação cerebral adequada, uma oxigenação pulmonar adequada, todo mundo começou a antecipar a troca da respiração abdominal para a respiração torácica muito precocemente. E qual é a implicância disso? A respiração abdominal não aumenta a serotonina, que é o antidepressivo, os ansiolíticos são todos aí nessa base? E a gente precocemente aumenta movimento de fuga e luta, a gente tem mais crianças agitadas, mais hiperativas, mais ansiosas e alarme. Já há mais de uma década, a faixa etária que mais aumenta suicídio é infanto-juvenil. E isso está relacionado. Há 40 anos atrás, as crianças faziam essa troca respiratória por volta dos 8 anos de idade. Antes da pandemia, a gente já tinha crianças fazendo essa troca aos 2 anos. Olha o... Sim, essa é uma... Posso mostrar? Posso. Posso. Gente, olha isso aqui. No livro da doutora Cláudia, ela traz essa abordagem muito completa, né? Da questão da respiração. Ela me ensinou, eu tive a oportunidade de estar com ela na casa dela, né, doutora Cláudia? E ela falou para mim sobre essa questão da respiração. E realmente, algumas pessoas, né, que entendem assim, de música, talvez a senhora vai saber o que a gente fala. Tem aquela questão de você cantar no diafragma, né, de você sentir jogar para cá, não jogar para o peito, né, que o pessoal fala assim, a voz de peito, né? E canta no diafragma, que tu sustenta mais a nota, que tu coloca a nota de uma forma mais certa. Seria, para as pessoas que estão ouvindo isso de primeira vez, seria mais ou menos isso, dessa questão da vocal, de você cantar com o diafragma, de você jogar o ar para ali, seria essa respiração? Eu não entendi bem o que você falou, Thiago. Qual é a pergunta? Algumas pessoas que cantam têm o costume de falar assim, não canta com a voz do peito, canta apoiando no diafragma, entendeu? Então, assim, seria, as pessoas que estão conhecendo, que estão ouvindo falar sobre esse modelo de respiração, seria basicamente isso? Ou se aproxima disso? Perfeito. Por quê? O cantor, ele precisa manter
o ritmo regular, ele precisa manter a quietude da mente para não esquecer na hora aquilo que ele está cantando, porque a gente esquece, né? Quando a gente está com ondas cerebrais mais rápidas, que é da respiração torácica para correr, a memória reduz. Então, se eu quero ter mais memória, eu tenho que respirar abdominalmente. Se eu vou fazer uma prova, eu tenho que respirar abdominalmente. Se eu vou dar uma aula, se eu levei um susto, tive uma notícia difícil, alguém brigou comigo, respira. Sabe aquela história? Assim, aliás, onde tem fogo, tem, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Existe isso. Alguém falou uma coisa, conta até 10. Mas se eu conto até 10 respirando toracicamente, eu não consigo ter clareza mental. Minhas ondas cerebrais estão muito rápidas. Se a gente for agora lá no alto do Tibete, num monastério, a gente vai encontrar velhinhos, monges, respirando abdominalmente 24 horas. Apenas Sim. o leão aparece atrás, é que pernas para que te quero, respiro toracicamente. Mas, e a pergunta? Mas eu respiro abdominalmente o tempo todo? Claro que não, né? Eu tô aqui no Brasil, no meio de um monte de turbilhão, né? Não respiro abdominalmente o tempo inteiro, não. Mas eu faço exercícios respiratórios abdominais de manhã, de noite, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou dar uma aula, quando eu tenho que pensar, quando eu tenho que aquietar, quando eu tenho que tomar decisões, quando eu tenho que fazer uma tarefa, uma negociação difícil, quando eu levo uma freada de um carro, levo um susto, quando eu vou atender um paciente grave, eu respiro abdominalmente. Mas como que consegue isso? Treino. Simples assim. Sim. Mesmo porque a gente tem que apenas resgatar a respiração da forma que a gente veio ao mundo para respirar e que foi esquecida. Então, é preciso treinar para poder trabalhar isso com as nossas crianças. Sim. Sabe por quê? Eu Eu queria te falei fazer. da Pode pandemia, falar. eu falei que antes da pandemia já tinha crianças respirando toracicamente aos 2 anos de idade, né? E o que aconteceu na pandemia? O mundo inteiro ficou ansioso. As Sim. crianças saíram da barriga da mãe com um potencial de ansiedade muito grande. E em junho de 2020, eu já fazia palestra para educadores falando aquilo que eu estava vendo e que os meus colegas estavam vendo nos hospitais, entendeu? A gente estava vendo no consultório, eu estava atendendo o consultório, tá? Crianças de meses, recém-nascido, com distúrbios psicossomáticos, respirando toracicamente. Graças a Deus, os bebês muito pequenininhos, lactentes, já aquietou um pouco. Mas na época da pandemia, a gente estava com bebês com respiração torácica e com distúrbios psicossomáticos graves. Então, a respiração é fundamental. Mas Sim. será que para a gente falar da saúde mental, do desenvolvimento socioemocional, eu tenho que falar na saúde pessoal só da respiração? Não. O que a escola vê hoje e sofre hoje de uma maneira assim terrível, terrível, tá? Eu sei disso. São cada vez um número maior, quer dizer, é cada vez um número maior de crianças com transtornos de comportamento e emoção. Sim. Isso, Transtorno de eu comportamento. gostaria Hã? de trazer até uma observação sobre isso, né? Porque as crianças sim estão muito ansiosas, né? Muito ansiosas. Não sei se é por conta da mídia, do acesso da informação muito rápido. Não sei se é só por conta da tecnologia. Mas eu queria te fazer uma pergunta e também a senhora complemente a sua resposta, né? A senhora acha que a relação da gestação, né, da mãe, da gestante, né, os conflitos de redor que aquela pessoa gestante está passando, interfere
no desenvolvimento do feto. Aquilo ali Com, já traz para a criança. com certeza, mas não é apenas... Aliás, o jogo da vida é 100% invisível. A gente vive atribuindo a razão daquilo que acontece dentro da gente pelo entorno, pelo que acontece do lado de fora, quando é o inverso. O que acontece Sim. fora é a resposta ao que acontece do lado de dentro. E se eu quero melhorar a minha saúde, eu tenho que cuidar dentro de mim, porque não caiu uma só folha de uma árvore sem que seja com o propósito de nos auxiliar a fazer o trabalho interno, tá? Como que a gestação interfere? Interfere na emoção, interfere nos impulsos que todo mundo tem e que se deixa deslocar, tá? Como a alimentação. Sim. Em 1990, eu saí do Rio de Janeiro e fui para uma cidade do interior de São Paulo. Então, a data, para mim, é muito clara. Foi a data que eu fui. E naquela época, eu já fazia palestras, e não foram palestras porque eu inventei, é porque a saúde já sabia, os estudos científicos já mostravam, e eu falava, e muitos médicos falavam, tá? Mas eu fiz, assim, muitas palestras para... Doutora Cláudia, desculpa te cortar. Hã? A senhora acha que... Desculpa te cortar. A senhora acha que falta comunicação entre os médicos e as famílias? Falta? Foi aquilo que eu lhe E o que a falei. senhora poderia fazer para mudar isso? O que a senhora... Tem que mudar a partir da educação infantil, professor. Sim. Tá? Não adianta, o sistema de saúde, do jeito que ele está, se as pessoas, toda criança ao nascer tem que ter uma consulta por mês com um médico para que acompanhe o crescimento e desenvolvimento. Só que as famílias não têm isso, elas vão para emergência, não tem médico de referência, ninguém acompanha. Na emergência não tem como entregar aquilo que precisa para o processo de desenvolvimento. Mas vamos lá, voltar para a sua pergunta, que é mais importante, que é a influência da gestação, tá? Sim. É a alimentação. A maior doença que nós temos no planeta hoje é a infointoxicação. É a intoxicação de tanta informação. A gente está sobrecarregado com o celular, que nós estamos falando aqui agora, falando para a gente, informação onde de tudo quanto é canto, e a gente perdido, se lambuzando e escorregando nisso. E não tem informações adequadas. Tá? Tudo aquilo que o homem fabrica para ser bem gostoso faz mal à saúde. O mundo propõe alimentos práticos e saborosos que promovem doenças e lágrimas. A alimentação da gestante com corantes, conservantes, pacotinho, caixinha, latinha, saquinho, está diretamente ligada aos transtornos de comportamentos e emoções das crianças, ao autismo. Já existem muitos trabalhos científicos falando sobre isso. E como é que acontece o pico do autismo? Não é ao acaso. Os professores já sabem, muitos pais já sabem que é por volta dos 3 anos que começam os sinais mais graves. Não é assim? Por quê? Porque ainda que a mãe se alimente muito mal na gestação e forme esse bebê cheio de produtos que fazem mal à saúde, quando nasce, as crianças, de um modo geral, estão mamando o peito até os 6 meses, só que a mamãe continua comendo besteira, tá? E, portanto, a criança comendo aquilo tudo, mas ainda vai lá com leite materno. Depois começa a comer comidinha, até 1 ano, 1 ano e meio, as famílias mais ou menos protegem as crianças. E quando elas vão para a escola, com 1 ano e meio a 2, aí começam os salgadinhos, suquinho de caixinha, refrigerante, vem a bala, vem o pirulito, vem o... E aí, cada vez mais a criança vai se intoxicando com os alimentos processados e ultraprocessados. E aos 3 anos,
eclode o transtorno mental. Isso é muito sério. Eu sei que é até um risco falar isso, mas é isso mesmo. Então, a alimentação está diretamente ligada não só a todos esses transtornos comportamentais e emocionais, como também as alergias. Tá? Hoje já se fala em 40% da população mundial com alergia. Rinite, sinusite, asma, dermatite atópica. Pois é, porque alimentação. A alimentação do ser humano são legumes, verduras, frutas, grãos integrais e proteína na fase de crescimento, que é o período gestacional, período de crescimento que vai até 18, 20 anos, pós-doença consumitiva. Tá? Então, é preciso proteína animal, sim, nós somos um animal de alimentação mista, mas nós não temos que comer proteína no café da manhã, no almoço, no lanche, à tarde, no jantar, não. Tá? Precisa de fruta 2 refeições por dia e 2 refeições de comida com os alimentos necessários, que são os legumes, as verduras, os grãos. Tá? O que mais que é muito importante nessa série de coisas? Nós estamos todos desidratados. Como assim? Quem daqui já viu uma folhinha, uma plantinha que a gente viaja, quando volta ela tá murchinha? Aí a gente vai lá, põe água, ela se levanta, né? Então, nós estamos desidratados. Nossas crianças estão desidratadas, como folhas murchas que qualquer ventinho tomba, quebra, tá? Suco, chazinho, refrigerante não substitui água, muito pelo contrário. É preciso 40 ml por quilo por dia de água. A água. Ai, mas eu não gosto de água. Ué, quem disse que a água foi feita para gostar? É o líquido insípido, inodoro, incolor. Não é para gostar, não, é para beber. Tá? Então, a criança, a partir do momento que ela para de mamar só peito, ela precisa de água. Voltando, mamães, quem está aqui ouvindo e quem vai ouvir depois, tá? Papais também, tem pais aqui. Isso. Tem. Meu amigo Roger Sabá, que maravilha, meu querido. Falar um oi pro pessoal que está aí, né? Eu agradeço as pessoas que estão Olha, aqui. Tem muita pastor gente. Roger mora em Manaus, é meu amigo há 50 anos. Fizemos ginásio fundamental 2 juntos. E ele mora em Manaus, é um pastor maravilhoso, com um trabalho lindíssimo. E vê-lo aqui me enche de alegria, meu amigo. Que honra. Quero agradecer também as pessoas que estão aqui, né? A doutora Cláudia é a minha primeira convidada, né, desse programa no Instagram, que eu intitulei como New Live. E são lives, né, gente, com assuntos interativos, importantes. Hoje nosso tema é saúde e educação, então temos aqui a doutora Cláudia, mas falaremos sobre diversos assuntos aqui, conteúdos importantes, conteúdos de orientação, né, que servem, que vão servir como um escape, né, desse excesso de informação desnecessária. Não estou aqui para criticar o que as pessoas veem, que as pessoas assistem, cada um, né, sabe de si, mas se a gente pode compartilhar, né, algo bom, por que não? E se vocês podem ter esse acesso de assistir, fiquem aqui. O Tyler está te perguntando, doutora Cláudia, como ele pode adquirir o seu livro, Crie Saúde e Sabedoria. Respondo sim, é só entrar no loja.grupocrescersaude.com, tá? Loja.grupocrescersaude.com e vai encontrar lá. Quero agradecer também aqui a presença do meu amigo escritor fabuloso, J.C. Gomes. Tá? É acadêmico, Academia de Letras de Itaboraí, tá? É uma pessoa muito especial e muito
querida. Mas aí, voltando para a gente não se perder, Sim, fala tudo. fundamental, e nós estamos desidratados. Outros líquidos não substituem água. Que mais? Na pandemia, a gente novamente ouviu falar da importância e as pessoas se deslizaram e saíram do rumo. Ouviram falar, ficaram felizes, mas daqui a pouco saiu tudo do rumo. Sol. Nós Sim, estamos falando de 3 eixos da higiene pessoal. Já falamos da respiração, da alimentação, da água e do sol. Nós nascemos num país tropical. Nós precisamos de 1 hora de sol todos os dias. Crianças precisam de sol. E o que está acontecendo? Está ficando todo mundo assim, ó, engruvinhado dentro de casa, na frente do celular. Ninguém brinca mais, as crianças não correm, não pulam, não sobem árvore, não caem, não se machuca. E aí fica entravado. É preciso sol, 1 hora de atividade física ao sol todos os dias, tá? E é preciso também atividade física, movimentar. O desenvolvimento cognitivo, principalmente das crianças, depende do movimento. Então, aquela frase assim, fica quieto, menino. Eu tenho ouvido muito, com muita tristeza, as mães falarem assim, doutora, ele não fica quieto. Ele foi lá no... Eu não sei aonde foi. E enquanto eu estava conversando, ele não parou quieto nem 1 minuto. Quem disse que criança é para parar quieto? Criança precisa subir, descer, correr, pular. Criança é movimento. Criança parada é um grande problema. Não adianta querer amarrar. Eu posso deixar parado isso aqui, ó, um bonequinho. O bonequinho mexe. Aí eu fico com ele, ó, e ele não se mexe. Mas criança precisa de movimento. Uma outra coisa que traz todos os transtornos de comportamento e emoção que chegam na escola, e que eu vejo isso todos os dias, porque eu continuo atendendo crianças todos os dias, tá? É a falta de sono. sim, descanso. Todos em grande movimento. A família chega em casa de noite, aí até conversar, as crianças vão dormir meia-noite, 1 hora, ficam na tela do computador, que aumenta as ondas cerebrais, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol, diminui a serotonina, e vai dormir muito tarde. Quando é acordada de manhã para ir para a escola, ela alterna comportamentos explosivos, de sonolência e de agitação. Quando ela é chamada, aí ela briga. Claro que ela briga. Aí fala, não, ele dorme o tempo inteiro, ou então ele briga com um coleguinha, a criança está irritada, está tensa, porque ela não dorme. O horário Sim. de criança dormir é entre 9 e 9h30. As crianças estão dormindo muito tarde. E isso é um... Falta rotina, né, doutora Cláudia? Hã? Falta rotina, né? Falta rotina, falta cuidado. A gente não está aqui para mandar no filho de ninguém, tá, gente? A gente está aqui deixando alguns esclarecimentos, né, que são importantes. É uma médica que está falando. É uma pessoa que sabe, que estudou, né, que acompanhou diversas crianças, né, há muitos anos. Então, assim, são orientações que são importantes, né? Eu mesmo tinha o costume de dormir muito tarde, né? Mas agora eu fui reeducado. Você me pega, manda uma mensagem para mim às 10 horas da noite, você não me encontra mais, porque eu já estou dormindo, entendeu? Uma vez, doutora Cláudia, eu escutei uma Miss falando assim, né? Que ela não aceita eventos noturnos, porque o sono dela é muito importante, né? Ela zela muito pelo sono dela. E quando eu falei aqui, quando eu escutei aquilo daquela Miss, eu fiquei assim, ó. Foi numa entrevista até na Luciana Gimenez que ela falou isso. Todo mundo ficou espantado, porque ela disse que quando dá 8 horas ela já tem que estar na cama e não pode ter nada que atrapalhe o sono dela, nem uma luzinha sequer. E eu lendo o seu livro, principalmente na parte do descanso, a senhora fala sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente preparar o nosso sono, a gente cuidar do espaço que a gente vai descansar,
para não deixar que nada interrompa, né, esse momento que é muito importante para a gente. A senhora pode falar o que Com a qualidade, né, o que gera no com bom sono? certeza. É fundamental. Algumas décadas atrás, ou nos lugares que não tem energia elétrica ainda, o que que acontece? Escureceu, dá um pouquinho, ó, todo mundo na cama, O né? galo cantou. O galo canta, né? Eu acho que o galo canta de noite e de dia, não é? O que acontece? O nosso cérebro libera um hormônio que normalmente está sendo mal utilizado. As academias estão usando aí, ó, bombando, porque ele aumenta músculo, ele aumenta ossos, ele aumenta neurônio. Tá? É o hormônio do crescimento. Ele é liberado no cérebro por volta das 23 horas, quando você já está na segunda fase do sono, no sono REM, no sono de ondas cerebrais mais lentas. Se não, ele até libera, mas libera uma quantidade menor. Não consegue ter uma absorção adequada. E aí, o que acontece com isso? Você atrapalha todo o desenvolvimento quando você vai dormir depois das 9, 9h30. E as telas, sejam de televisão, de celular, de computador, elas trazem muito estímulo, muita força. E isso também atrapalha a quietude do nosso cérebro. Então, eu não consigo dormir, eu deito na cama e não consigo dormir. Vai ler um livro, vai ouvir uma música lenta, mas desligue todas as mídias, todas as telas. Não, eu só consigo dormir com a televisão. Então, eu nunca na minha vida tive televisão em um quarto. Nem nunca permiti que meus filhos tivessem. Por que a televisão no quarto? É conto que eu fui deitado lá assistindo. E aí eu não durmo. Sim. Tá? Então, é preciso a higiene do sono, sobretudo para as crianças. É preciso. Nossa, me veio aqui agora assim, feito luz. Uma outra coisa que a gente vê muito complicada é como estamos todos agitados, ativos, etc. A mamãe trabalha, ela passa a noite inteira com o bebê do lado, no peito. E com o celular. Mamãe não dorme, bebê não dorme. A noite foi feita para dormir. A criança tem o direito, e nós temos o dever, de ajudá-la a dormir. Para isso, ela precisa estar no quarto dela, no espaço dela, longe da mamãe. Porque ela vai se mexer. Claro que ela vai se mexer, dormindo. Ela vai fazer barulhos, nós também fazemos. Mas a mamãe atenta com a criança ali do lado, vai e põe no peito. E essa criança, o estômago, o tubo digestivo, não descansa. Está o tempo inteiro naquele. E a mãe exausta no dia seguinte. Sim. Então, tudo é causa de adoecimento. Mas. A Isabelle, desculpa te cortar, doutora Cláudia. A Isabelle colocou assim, ó, aprendendo a higienizar e me desconectar. Ela confirmou que tem passado por uns probleminhas aí de sono. Então, a gente está trazendo justamente agora sobre descanso, né? Você pode falar para ela o que a gente pode dar aí, doutora Cláudia, as suas orientações aí para ela. Que nós temos hoje é infointoxicação. É preciso ter a hora de atividade e ter a hora de leveza. Respire, desligue todas as telas, como você já aprendeu aqui, porque não foi só ouvir, eu tenho certeza que você aprendeu, mas faça exercícios respiratórios abdominais. 10 exercícios deitadinho na cama, de manhã, de noite antes de dormir, já vai trazer as suas ondas cerebrais para ondas mais lentas, lhe ajudando a ter uma noite melhor, tá? Como que pode fazer isso? No meu livro tem o passo a passo, como o professor Tiago falou, bem detalhado da higiene do sono e de todo esse processo. Agora, uma outra forma é pilates, yoga, tai chi. São técnicas que ajudam a fazer a respiração abdominal, tá? Doutora É... Cláudia, eu quero trazer... Pode Hã? falar, meu.
Eu quero trazer uma frase aqui do seu livro, que está escrito assim, ó. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Aqui que você colocou aqui no seu livro. Você citou a frase de Gandhi. Eu quero saber a sua reflexão sobre essa frase. Quando Qual? você traz essa frase, eu quero... Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Você Ai, que maravilha, colocou aqui. Gandhi. Eu quero Então, suas reflexões aqui sobre essa frase para a gente. pois é, a gente vive achando que as questões estão do lado de fora, que é por conta do ambiente, que é por conta do outro, que é o que me falta, né? A gente vive na síndrome da carência. É o que me falta que me faz o sofrimento. Faz uma tabelinha do que eu tenho e do que eu gostaria de ter. E a gente acaba vendo. Faz isso, eu estou em conflito com o meu companheiro, com a minha companheira. Faz uma tabelinha. O que o meu companheiro tem que eu gosto e o que o meu companheiro tem que eu não gosto. Normalmente, a gente vai ver que o que está em desalinho é muito pequeno. Façam essa reflexão em relação aos filhos. O que meu filho tem que eu amo, que eu gosto, que é bom, e o que ele tem de dificuldade. Então, olhe para as dificuldades apenas para transformá-la, não é? E seja você a mudança que você quer. Se eu não posso, se eu passo a minha vida reclamando do que está faltando, eu não estou entregando para o mundo aquilo que eu tenho de melhor. Então, mas é todo muito. Não, eu fico assim porque todo mundo é muito intenso. Ora, seja você uma pessoa tranquila. Seja você uma É, pessoa tranquila. Existem várias experiências do dar, não é? Alguém que apenas deu, faz uma corrente. Eu dei uma coisa para o Thiago com muita alegria. E aí falo para ele assim: olha, aprenda com isso e quando alguém lhe pedir isso, passe adiante. Dê também. E quando você receber de volta, fale assim: olha, passe adiante. Então, a gente passa adiante aquilo que a gente quer. A melhor experiência é: vamos ver, viu? Garoto que teve mais gente por aí rindo. Mas a gente é sorria. justamente isso. E, doutora Cláudia, deixa eu te falar, é justamente essa a ideia aqui desse programa, né? É a gente compartilhar as coisas boas, sabe? Não guardar para si. Por que que eu vou guardar para mim só você? Entendeu? Eu sei que você é uma pessoa que tem muito a contribuir. E eu posso abrir para os meus seguidores um pouquinho da doutora Cláudia. Eu posso trazer essa dinâmica, esse seu jeito espontâneo de falar. E as pessoas gostam, a gente gosta disso, entendeu? A gente gosta. E ao mesmo tempo que a gente vai se divertindo, vai rindo, vai aprendendo, né? E isso que você falou de listar, né, as situações, mas não é para listar para ficar se lamentando do que não conseguiu. É listar para conquistar, para se tornar real. Quando eu tive um problema no meu relacionamento, eu fiz justamente isso que você falou, né? Eu e meu companheiro, a gente fez uma lista do que tá bom, do que tá errado, entendeu? Do que está certo, do que precisa melhorar. E estamos aí firme e forte, se amando, felizes, sabe? E realmente isso funciona, gente. Entendeu? E são coisas simples, né, que a gente deixa passar despercebido. Pega um papel, escreve, ora, né, faz qualquer coisa, mas resolva a sua vida. O que eu vejo muito é que as pessoas, doutora Cláudia, elas pegam as responsabilidades de si e jogam para cima do outro e não reconhece os seus próprios erros, né? Isso afeta a nossa saúde mental, né? Porque a gente fica sobrecarregado de fardos que às vezes nem é nosso, entendeu? E se sentindo culpado, se sentindo frágil. Porque fulano acha isso, pensa isso. Ninguém precisa pensar nada, a gente só precisa viver, né? Viver bem, se respeitar, respeitar as diferenças. Né? E como a senhora, como médica, o que a senhora traz sobre essas questões aí da diversidade, né? Dos relacionamentos, da questão até mesmo não, das questões dos relacionamentos homoafetivos, como a senhora vê todas essas condições
o sofrimento também psicológico que algumas dessas pessoas passam, numa visão geral, né? O que a senhora, como médica, a senhora traz aí pra gente? Agradeço muito esse ponto. E eu vou começar o seguinte: só existe na experiência terrena 3 tipos de assuntos. 1, 2, 3. Será? Nossa, tem tantos assuntos. Não, 3 tipos de assunto. E quando a gente aprende a, diante de cada questão, ver em qual dos 3 tipos de assunto ela se enquadra, a vida começa a ficar muito mais fácil. Como assim? Acontece que desses 3 tipos de assuntos, se eu classifico em um dos 3, e eu sei que eu só tenho capacidade de resolver um dos tipos de assunto, eu centro a minha atenção naquilo que eu posso. Estou entendendo nada. Vamos lá. Quais são os 3 tipos de assuntos? Os meus assuntos, os assuntos dos outros e os assuntos de Deus. Só existem esses 3 tipos de assunto. Quando eu aprendo na vida a ver o que é meu nisso e eu foco a minha atenção em resolver os meus tipos de assunto, eu paro de falar da vida dos outros. Ué, mas o que é essa live aqui? Tá falando tanta coisa pra gente? Sim, eu tô falando do meu assunto. Sim. Eu tô falando do meu assunto, não é? Mas eu estou semeando. E isso é o meu papel. Esse é o Sim. papel de todos nós. Nós viemos ao mundo para apenas uma coisa. Uma não, 2. Nós viemos ao mundo para nos melhorarmos, para transformar aquilo que nós viemos aprender e para servir. Servir. Então, é assunto meu servir, entregar o meu melhor. Mas, para isso, eu tenho que estar 100%. Se eu estiver aqui agora preocupada, sei lá, com a panela no fogo, eu não vou estar inteira. Então, estar no presente, resolver o seu assunto, é o primeiro caminho para entender que somos todos ignorantes em coisas diferentes. Todo dia eu aprendo coisas novas, tá? Com outras pessoas. Ontem eu tive uma aula fabulosa, entendeu? Uma tarde inteira de aula fabulosa de um assunto que eu era totalmente ignorante, tá? Então, a gente pode aprender todos os dias, mas eu não posso gastar a minha energia discutindo, mas está tão chato, olha, hoje tem chuva. Não, olha o vento. Não, mas é que é a mudança de tempo. Não é que o sol, não que isso é um assunto de Deus, eu não vou mudar nada disso. Entendeu? Eu não vou mexer nas ondas do mar. É assunto de Deus. Deixa com ele, que é onipresente, onisciente, que vai resolver. Eu não vou resolver o assunto do outro. Então, a vida do outro, a única coisa que eu tenho que fazer é respeitar. Não é nada. E todos nós temos o direito de ser da forma que a gente quiser ser. Quando a gente fala em inclusão, existe um paradoxo muito grande no que é inclusão real e no que é a inclusão da separatividade. Como assim? As nossas emoções adoecem por falta de pertencimento, ordem e colaboração efetiva. Quando eu me sinto plena em mim, o que o outro faz não é problema meu. Então, as escolhas de cada um são de cada um. Para mim, se eu trabalhei em emergência 35 anos, no hospital, vai quem? Todo mundo. Me veio agora um exemplo aqui, olha. Quantas e quantas vezes
dezenas de vezes eu atendi bandido, assim, pego mal, e olhando para minha cara, eu vou te matar! Ok, me mata depois. Agora eu tô fazendo meu papel, que é salvar a sua vida. Tô fazendo meu papel é salvar a sua vida. É para isso que eu tô aqui. Então, tudo bem, pode me matar depois. E aí não tem consonância. Se eu não me ofendo com a ofensa do outro, o outro para de me ofender em algum momento. Agora, se o outro quer me ofender e eu fico ofendida, ele vai ficar feliz, porque a intenção dele era ofender, ele vai continuar ofendendo. Então, para mim, não faz a menor diferença se é bandido, se não é bandido, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é sujo, se é limpo, se é cheiroso, se é louro, se tem olhos azuis, verde, preto, se é homossexual, se não é homossexual, se é do partido político X, Y, Z. Nada disso para mim faz diferença. O que faz diferença para mim são as minhas convicções para a minha vida, não para a do outro. Então, quando eu estou inteira em mim, eu respeito o outro. Então, como que nós, educadores, precisamos fazer com as nossas crianças? É ensinar a elas o primeiro dos mandamentos, que é de todas as religiões, não é de uma religião. Cada uma vai dizer o primeiro mandamento de uma forma diferente, que é amar a Deus. E pode ter esse Deus ter o nome que tiver. Inclusive, ver esse Deus como uma energia. Não importa, é a ordem. Lembra? Eu falei pertencimento, ordem e cooperação. Uma sala de aula não funciona sem um professor. Uma família não funciona sem o pai cumprindo o papel do pai e a mãe cumprindo o papel da mãe. Ai, mas não tem o pai. Tem a mãe, mas não tem a mãe, tem o pai. Mas não importa também quem é. O que importa é quem tem uma liderança. Então, se não tem essa ordem, o que a gente está vendo hoje erradamente são as crianças determinando e os pais cumprindo. Não, mas eu consigo fazer isso? Como assim? Quem é o grande, quem é o pequeno? Então, é preciso estabelecer ordem. Se não tem ordem, tem doença. Tá? Então, é preciso estabelecer ordem. E cooperação efetiva começa com a cooperação comigo. Eu tenho que cooperar comigo. Como assim? Eu tenho que cooperar escolhendo quem eu ponho dentro da minha mente, quem eu quero ver, o que eu quero ouvir, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Eu determino o que eu vou fazer isso. Então, isso é cooperação. Ai, mas é que ninguém me faz carinho. E você já se fez carinho hoje? Não, mas a vida está muito triste, dá uma gargalhada. Eu ainda agora aqui assustou algumas pessoas. Pois é, o riso é contagiante. Tá? Então, é muito importante que a gente aprenda a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E muita gente até ama o próximo e não se ama. E aí está em doença, aí está em dissonância. E se eu não me amo, eu verdadeiramente tenho dificuldade de aceitar o outro como ele é. Doutora Cláudia, desculpa querer te cortar, mas eu vou entrar aqui agora, assim, já estamos quase se encaminhando para o final, tá? Mas é porque o assunto é tão bom, né, que a gente nem vê o tempo passar. Não queria te cortar, mas eu queria muito que a senhora falasse para a gente do seu capítulo 6, higiene espiritual. Né? Já que a gente está nesse clima de espiritualidade não voltada para uma religia, para religiosidade, é uma espiritualidade que você chama aqui de a quântica, né? Uma energia quântica, uma energia universal. Traz para a gente aí umas reflexões sobre essa parte aí, dessa higiene, que é muito importante. O jogo da vida é 100% espiritual. Se eu não sei de onde eu venho e para onde eu vou, eu sou um navegante perdido.
Sim. É preciso ordem. Eu tenho que saber que nada do que acontece aqui acontece por acaso. Eu tenho que saber que eu sou filha do Pai, a imagem e semelhança. O nascimento é o maior milagre da vida. Só quem não viu uma flor desabrochar, uma criança nascer, um animal nascer, não acompanhou esse processo, é que pode ficar perdido na origem da vida, na perfeição que é esse mundo. Ai, mas tem muita desgraça, olha agora, tem guerra, tem... Nada acontece sem a permissão do Pai. Então, Tem uma frase aqui que você colocou aqui, não somos seres viventes, não somos seres humanos viventes, vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que essa exato. história traz aí, né? E essa frase não é minha, vamos combinar, né? Não é, Mas não, é, são frases que você colocou aqui, que eu achei bem interessante, nós né? precisamos ter a consciência, buscar, e são muitas as escrituras. Pode estudar a Bíblia, pode estudar o Livro dos Espíritas, pode estudar o Alcorão, pode. E, nossa, não importa. Estude todas as religiões para que você entenda. Estude física quântica. O que acontece lá do outro lado do mundo repercute rapidamente em toda parte. Então, nós somos seres espirituais vivendo a experiência terrena. Eu estou aqui de passagem. Ninguém que está aqui sabe tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. E se eu reconheço a minha ignorância, eu repito essa frase todos os dias para mim. Somos todos ignorantes em coisas diferentes. Se eu sei que eu não sou perfeita, se antes de dormir, naquela hora que eu não estou lá assistindo televisão, nem vendo celular, eu faço a minha reflexão, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? Qual é o meu valor que eu preciso reciclar, que eu preciso melhorar? Se eu sei aonde estão os meus defeitos que eu quero melhorar, e eu faço essa reflexão todas as noites, e se ao acordar eu me lembro, pego lá o meu papelzinho, o meu caderninho e vejo o que foi que eu me comprometi ontem a melhorar hoje e foco em uma coisa por dia. E às vezes a gente tem que passar um mês, um ano focando naquela dificuldade. E tudo bem, nós estamos aqui para isso. Tá? Mas o jogo da vida é 100% invisível. E eu tenho que ver que eu vim aqui para transformar as minhas dificuldades em valores melhores. Isso é a higiene espiritual. É eu saber que eu não estou sozinha nesse mundo, que eu vim aqui à Terra para uma escola, para uma experiência de aprendizado. E que depois eu vou continuar a minha vida. Como eu vou continuar a minha vida? Isso aí é como cada um quiser. Mas com certeza, esse milagre maravilhoso, que é a experiência terrena, ele não acaba por aqui. Hoje, a ciência já prova isso de diversas formas. Então, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o primeiro mandamento da vida. E eu tenho que saber que eu não estou aqui sozinha e buscar entender quem eu sou e o que eu vim fazer. E Então, a senhora acha que o segredo da ciência é o amor? sem sombras de dúvida, você sedimentou aí com louvor. E como que a gente faz com as nossas crianças? Brincando. Esses valores todos precisam ser passados para as nossas crianças brincando. Tenham mais tempo para olhar nos olhos.
uns dos outros. Olhe nos olhos do seu companheiro, da sua companheira, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Olhe nos olhos daquela pessoa que você quer vender alguma coisa, daquela pessoa que você quer conquistar, porque os olhos são o espelho da alma. E quando eu falo assim, ó, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo o que acontece. Então olhe nos olhos, se conecte e viva melhor. Sim. Vamos caminhar para o final. Eu, se eu pudesse, ficava aqui, ó, só escutando a doutora Cláudia falar, porque nós vamos aprendendo, né, com ela. É muita coisa. Mas antes de terminar, doutora Cláudia, eu vou fazer um bate-bola com a senhora. Já sabe como funciona o bate-bola, né? Eu vou te falar uma palavra, a senhora vai me falar o que vem na sua mente, né? Rapidamente. Eu não sou muito boa para isso não, viu? Mas vamos lá, a gente pratica. Vamos fazer o bate-bola. Você já fez um bate-bola antes, doutora Cláudia? Nunca fiz. Olha que chique, você é o primeiro. Aí, Meu primeiro bate-bola. Você vai fazer, você tá sabe vendo? como que é. Doutora... Somos coisas diferentes. Vamos lá. Doutora Cláudia, eu vou te perguntar, parece clichê, mas eu vou te perguntar uma cor. Diga. Uma cor. Ah, uma cor? Branco. Uma saudade. Meu grande companheiro de viagem. Saiu. Mauriti. Sim. Um lugar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Por que não, né? Um país. Brasil. Brasil. Uma boa lembrança. Minha mãe. Sua mãe. Uma música. Carinhoso. Carinhoso. Me lembra um pedacinho dessa música. Não sei porquê. Bate feliz. Sim, sim, sim. Você. E doutora Cláudia, agora acho que essa é a pergunta que não quer calar. Como você recebe o seu novo amanhecer? Com muita gratidão pela vida. A sua frase, como você recebe esse novo amanhecer? Como você tem recebido suas novas oportunidades? Como tem sido? Agradecendo, 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 como eu agradeço a você, Tiago Varela, a oportunidade de estar aqui, nesse momento, passando um pouquinho de mim, um pouquinho da experiência que eu tive a oportunidade de receber ao longo da vida. Sim. Agradecer cada uma das pessoas que estão aqui, agradecer as pessoas que vão ouvir, aquelas que vão refletir sobre a bagunça que eu fiz. Bagunçando a gente se acerta. Na bagunça a gente se acerta. Nossa bagunça é assim mesmo. Gente, vamos chegar agora, vamos caminhar para o final. Mas eu agradeço, tá, doutora Cláudia, da senhora ter separado esse tempinho para mim. Eu sei que você tem uma agenda muito apertada, mas estamos aqui. E assim, é bom, né, a gente compartilhar sonhos, né? Até uns meses atrás eu tinha super timidez de fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Mas estou aqui, ó, firme e forte, fazendo minhas lives, gravando minhas músicas, contando minhas histórias. E hoje, né, estreando essa nova forma de me comunicar também com as outras pessoas e convidando pessoas assim como a senhora que tem muito a acrescentar, né, que tem muito a dialogar e a gente junto vai aprendendo, né? Não estou dizendo que você é que sabe tudo, né? Nós não sabemos nada, estamos aprendendo juntos, mas, né, há de se convenhar, há de se dizer que quando a gente tem uma pessoa, né, com uma bagagem, né, a gente precisa ouvir, a gente pode sim ouvir dos mais velhos, né, as suas experiências, porque vão agregando a nossa nova geração. E são cuidados, é um cuidado que a gente tem com o nosso próximo, né? E esse programa é justamente para isso, para a gente, né,
é trazer para essa nova galera possibilidades de entretenimento diferentes, assim, diálogos assim diferentes. A gente não pode julgar a pessoa sem conhecer. A gente não pode julgar o livro pela capa, né? Vamos botar assim. Né? Temos muitas coisas aqui, muita coisa acontecendo, tem muita gente aí para a gente ganhar, para a gente abraçar, e muita família que precisa. Justamente, eu acho que o que me destacou aqui nessa conversa foi essa educação ambulatorial. Depois eu queria que a senhora até escrevesse sobre isso. Pensa sobre isso, entendeu? Sobre? Sobre essa questão da educação ambulatorial. Vou te dar esse tema aí para a senhora escrever depois sobre isso. As pessoas se conscientizarem da importância do ambulatório, se conscientizarem sobre Eu só daria o um cuidado. Né? Tá? Daria um livro, né? Para o que você está pensando. Tenha médicos de referência. Médico de família, o médico de referência, o médico que o conhece e que você conhece. Porque aonde não existe credibilidade, não existe conexão. Sim. Então, é preciso ter um profissional que acompanhe. Tá? E por isso que eu trabalho com as escolas, que é Crescer Saúde. Faço o convite, entre no site crescersaude.com. Por isso que eu trabalho com as escolas, não só fazendo palestras, fazendo treinamentos, como fazendo teleassistência médica. Porque aí a gente tem reverberação daquilo que se coloca. E hoje isso pode ser feito em qualquer parte da nossa imensa nação. Sim. Hoje, eu atendo por telemedicina, não pela Crescer Saúde apenas, mas eu atendo todos os dias paciente, atendendo e acompanhando crianças de Manaus, de lá da ponta do Acre, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de toda parte. Então, a tecnologia nos aproximou. Então, procure um médico de referência. Acho que eu já respondi um pouquinho, né? Respondeu muita coisa. E para as pessoas assim né, que estão aqui, que não têm condições, né, de ter um tratamento particular ou de ter um plano de saúde, gente, as UPAs estão aí, sabe? Você consegue chegar nas unidades. Eu digo isso porque eu me trato em posto público, entendeu? Inclusive, eu tenho o telefone da minha médica, do posto público, que se tornou uma grande amiga, entendeu? E a gente vive assim. É só você se comunicar. É só você querer. Tem assistente social. Você consegue seus atendimentos. Demora algumas consultas, demora, entendeu? Mas você tem o acesso. Tem os médicos que ficam naquelas unidades menores, na clínica da família. Eles sempre estão lá. Você consegue ter um diagnóstico assim contínuo. Você consegue ter um atendimento contínuo. Você consegue ter suas receitas. Emergência sem ser para emergência. Não vá Sim, e não é para ter uma emergência. Febre não é emergência. Não vá para o hospital sem ser emergência. A gente pode até fazer um outro bate-papo, né? Que eu acho que já foi mais intenso isso do que possível, né? Mas emergência é para emergência, não é para atendimento ambulatorial. Esse é um dos grandes erros que o nosso sistema de saúde acabou se distorcendo, tá? Sim. Mas, doutora Cláudia, gratidão, tá, por esse momento. Muito obrigado. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Né? Eu tenho certeza que cada um pegou um pedacinho aí e conseguiu aproveitar, assim como eu aproveitei também. Estou muito feliz com essa estreia e vamos continuar, porque na sexta-feira tem mais. Uau. E a doutora Cláudia está aqui ó, com as suas redes, tem o site dela, crescersaude.com, não é isso? Isso, e o Instagram e o O YouTube, Instagram. Araújo Crescer Saúde. Eu quero deixar só uma frase, tá? Deixe. Para mim, a arte da medicina
é inspirar as pessoas ao hábito de prevenção de doenças, acidentes e valorização da vida, com autorresponsabilidade e gratidão. Essa Ótimo. é Gratidão. a arte da medicina. Então, estar aqui com esse público maravilhoso falando para você, Tiago, eu só tenho a agradecer, porque eu estou expandindo o cumprimento da minha missão. Parabéns a todos os professores e educadores, parabéns a todos os pais que são educadores, tá? E muito obrigado pela participação de estreia nesse programa que eu tenho um. Esse programa tem muita coisa ainda para rolar. Gente, obrigado a todos que ficaram aqui. Obrigado, doutora Cláudia. Um beijo. Gente, vou estar encerrando a live. Vou deixar a doutora Cláudia descansar, tá? E vocês vão conseguir assistir depois essa live completa lá no meu canal do YouTube. Eu vou estar compartilhando o link com vocês. Boa noite para todos e um grande abraço. E a gente se vê numa próxima sexta-feira. Beijão. Tchau.